Olá, olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos esperar o Instagram avisar que nós estamos ao vivo. Hoje para uma live com uma psicóloga que é uma fofura, gente. É uma pessoa muito fofa, muito querida que eu adoro. Eu tô aqui tomando um cafezinho, vamos esperar. Oi, Érica, tudo bem? Olá, boa noite. Vamos esperar a Leda entrar, que a gente possa iniciar aí nosso bate-papo de hoje sobre qual a importância, principalmente, né, o apoio dos familiares no processo de todo o desenvolvimento, não só cognitivo, mas pessoal e intelectual dos portadores. Mais do que cognitivo, o papel do psicólogo é também dar o suporte emocional, né? De como lidar com tudo isso. Oi, Leidinha, tudo bem? Tudo bem, Sofia, e com você? Boa noite. Boa Tudo bom, noite. Ledinha, né? Não é Ledinha, É, não, doutora Leda, né? capaz. É difícil para a pessoa chamar assim, mas tudo bem. Nem precisa disso, nem precisa mesmo dessa formalidade. Que linda que você tá, muito bom te ver. Um tempão que a gente não se encontra, né? Mas estamos sempre uma sabendo da outra, acompanhando, muito legal. Isso. Obrigada, Sofia, tá? Primeiramente, pelo convite. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi a mensagem para falar aqui, ainda mais pela liberdade, assim, da escolha do tema. Quando falaram assim, vamos pensar um tema que você acha pertinente na sua prática, eu já nem não demorei nem um minuto. Falei, não, vamos falar sobre a importância dos pais. Obrigada de coração, assim, pelo convite. Para mim é uma honra de verdade estar aqui participando disso, desse momento também do INTAC. Obrigada de coração. Obrigada a você por ter aceitado. Eu queria, Leda, que você primeiro se apresentasse, falasse da sua formação, né, de você um pouquinho, para a gente poder depois entrar no tema. Enquanto isso, as pessoas vão aí mandando um aviãozinho, convidando mais pessoas que possam se interessar por esse tema, né, que é um tema que é tão corriqueiro hoje em dia, né, tão atual e tão presente na vida de tantas famílias e que precisa de mais espaço, precisa de mais voz. E o objetivo dessa sequência de lives e do seminário que eu vou fazer, né, do simpósio, é esse, é trazer mais informação, trazer mais possibilidades de tratamentos, trazer uma expansão realmente de tudo que é possível hoje para a gente trazer mais qualidade de vida e bem-estar para o portador do TEA. Eu vou aproveitar enquanto você se apresenta e fechar a porta que eu esqueci aberta para poder ligar o ar. Fala de você, Mara. Combinado. Então vamos lá. Meu nome é Leda, sou psicóloga, formada pela Universidade Católica Dom Bosco, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul mesmo, né? Não sei até onde vai essa live aí para as pessoas que estão assistindo. Tem Eu bastante trabalho gente de fora. Então, eu trabalho como acompanhante terapêutica na Clínica Espaço Intervenção Comportamental, que é uma clínica bem pioneira assim, no tratamento aqui em Campo Grande. Começou pequenininha dentro de uma clínica chamada Clínica Logos, que é uma clínica que é sede, assim, uma casa para várias atuações de psicólogos em geral. E aí ela foi crescendo, foi expandindo esse trabalho, né? E hoje já tem até uma sede própria, separada dessa empresa. Eu estou lá desde Que legal. 2016. Eu faço atendimento como acompanhante terapêutica supervisionado, né, para crianças TEA, desde então, acho que do meu quinto semestre da faculdade. Não sou considerada analista do comportamento, porque essa formação ela é bem particular, bem peculiar, mas tenho aí já 5 anos de experiência, né, de atuação nas costas, posso dizer assim, com crianças piquitinhas, de 2 aninhos, até mais velhas, assim, de 14, 15 anos, já estive atendendo. Ai, que bacana. E o que te fez voltar para esse nicho aí da psicologia que é tão amplo assim? Eu gosto sempre de perguntar isso. O que te levou para o TEA? Bom, eu vou falar assim, Deus, primeiramente, porque eu não sabia que existia, eu não sabia que isso existia, mesmo dentro já da faculdade de psicologia. Eu vi que não foi uma coisa que aconteceu só comigo, mas os meus colegas também não conheciam o transtorno do espectro autista.
Era uma coisa assim, o que é? Eu, quando criança, adolescente, eu falava, é autista, autista, mas não fazia ideia do que aquilo era. E aí eu Uhum. tinha lá na universidade um professor que trabalhava com isso, ele dava para nós a disciplina de psicologia comportamental, que é a Uhum. base A científica, né, base de... para terapia ABA. Então, esse Uhum. professor chegou a fazer algumas menções sobre o autismo, mas eu não tinha nem chegado na parte de psicopatologia para ter o TEA mesmo na universidade. Aham. E foi conversando com um amigo que ele me falou sobre o trabalho, ele já era acompanhante terapêutico, e eu fiquei muito interessada. Eu falei, não, quero saber mais sobre isso. Aí entrei em contato com a Ana Cristina, que é uma das sócias, né, dona da Espaço. Fui conversar com ela, fui muito bem recebida lá, me explicaram sobre o trabalho. E uma coisa que me marcou muito, que na época assim, fez sentido para mim, foi que disseram assim: olha, é um trabalho que ele não é fácil e que ele precisa muito do seu comprometimento. Então a gente queria que você pensasse muito bem se é isso que você quer fazer, porque você vai entrar na casa das pessoas, você vai desenvolver um trabalho com as famílias, com as crianças, e não é fácil você ficar lá se você realmente não tiver um interesse genuíno em estar. E também não é um trabalho que vai te prender pela remuneração. E isso mexeu comigo, assim, porque eu tive que colocar em xeque os meus interesses, né, naquilo lá. Não, pera lá, como assim eu vou entrar na casa? Até onde isso vai? E aí eu comecei a participar do treinamento. A princípio, a gente fazia toda uma leitura de material que elas mandavam para a gente, apostilas, artigos. Depois dessa Uhum. etapa, a gente fazia alguns meses de acompanhamento dos atendimentos. E quando eu fui para esses acompanhamentos, eu me identifiquei muito com a função de AT, né, acompanhante terapêutica, e gostei daquilo. Eu falei, não, eu quero sim esse trabalho, eu quero desenvolver isso, principalmente porque eu vi o quanto aquilo mudava a qualidade de vida daquelas crianças e daquela família. A intervenção ABA é a mais bem aceita hoje, né, para crianças, para intervenção em cima do TE. Então, aquilo me chamou muita atenção. Falei, quero fazer diferença atuando nisso enquanto eu puder. Foi isso que me fisgou, assim, primeiramente. Então, eu te fiz essa pergunta justamente por causa disso. Porque como a gente vai falar sobre família aqui, é muito importante a gente entender que, por exemplo, nós profissionais, nós temos essa escolha, né? De poder estar se envolvendo com essa terapia que vai assistir um autista, né? Um TEA, e você com a ABA, eu com o neurofeedback, o TO com os métodos, né? O fono, todos os profissionais que são envolvidos num tratamento que seja multidisciplinar e completo. A gente tem essa escolha, a família não tem essa escolha, É. né? E esse é o ponto mais importante, eu acho, que a gente que impacta na vida dessas pessoas, né? Então a gente tem que ter um olhar sensível a isso, principalmente quando o paciente chega, né? Quando ele é recém-diagnosticado. E aí que eu acho que também vem esse suporte psicológico muito importante para a família, né? Essa conscientização, esse trabalho de aceitação, esse trabalho de acolhimento mesmo dessas, desse espectro, né? Que envolve de uma parte tão ampla assim, né? Eu tive algumas situações de famílias que chegaram para mim para constelar em relação a serem portadores do TEA, entender o porquê daquilo no sistema deles. E foram constelações assim transformadoras, que surtiram impacto assim não só no portador, mas na família inteira, e foi muito lindo. Mas isso é tema para outra live, né? A gente tem que focar hoje aqui, eu queria que você pontuasse primeiro quais são os principais aspectos que você percebe que é importante a conscientização em relação aos familiares, que você realmente falasse diante, né, com essa opinião que você já tem formado de tantos anos de experiência com isso, quais são as principais coisas que as famílias podem fazer para melhorar a qualidade de vida não só do portador, mas de todo o complexo familiar, porque impacta diretamente em todos, né? Eu tenho atendido famílias assim que o irmão sofre muito por conta do irmão estar dentro do espectro, mas aquilo impacta diretamente na vida dele de uma maneira muito grande, na vida social, em tudo isso. Então, eu queria que você trouxesse para a gente o seu ponto de vista em relação a todos esses aspectos. Eu acho esse tema muito legal, porque existem várias maneiras de se olhar para ele, vários pontos de vista de partida, mas eu acho que no fim das contas tudo se integra. Então, Uhum. assim, primeira coisa que as famílias podem fazer
para elas terem mais qualidade de vida, é cuidado com a saúde, ponto. Como assim? Bom, eu posso falar do cuidado da saúde com o indivíduo e eu posso falar do cuidado com a saúde pessoal. Por quê? Primeiro, quando a gente fala sobre TEA, a gente está falando de um transtorno que não tem previsão de cura. Ele tem um prognóstico favorável para a maioria dos indivíduos que começam o tratamento precocemente. Ele tem um prognóstico bom, mas ele não é uma corrida de velocidade, é uma maratona. Você vai passar muito tempo investindo naquilo. Ou seja, a gente já precisa trabalhar com expectativa. Vai ser um pouco desgastante hoje, mas também vai ser um pouco desgastante no ano que vem, e talvez no próximo, e talvez no próximo. Isso vai depender muito da evolução de processo longo e lento, né? Isso. Então, eu já vejo aqui duas faces para a gente olhar. Primeiro, como é que vai estar a saúde dessa família que estará cuidando desse indivíduo em relação à expectativa, em relação ao processo de luto? Porque, gente, pai e mãe de criança neurotípica ou neurotípica faz expectativa em cima da gente, né? Eu estava até comentando esses dias sobre esses vídeos maravilhosos que estão fazendo de descoberta do sexo do bebê, né? E aí, normalmente, o pai vibra mais quando é menino e a mãe vibra mais quando é menina. Eu tava discutindo isso esses dias e falei assim, é lógico, porque, sei lá, o pai vê que é menino, já logo pensa, vai jogar futebol comigo, vai tocar minha empresa, vai seguir Quer realizar os seus sonhos através do filho, né? Isso é natural. E na maioria das famílias acontece essa quebra na adolescência. É normal. É normal para todo mundo. Mas para a criança até dentro da família, normalmente esse luto vem de forma precoce. Então, esses pais já acabam, às vezes, ficando muito pessimistas e escutando coisas muito ruins a respeito do prognóstico do filho. E eles precisam de estrutura psicológica mesmo, que eu estou falando, saúde psicológica boa, para conseguirem lidar com isso. Então, primeiro, cuidado com esses pais. É importante que esses pais procurem apoio psicológico para eles lidarem com essas dificuldades. Porque o processo, ele vai ser sempre dinâmico. Então, vai ter um momento em que a criança ela vai estar numa ascendência de desenvolvimento maravilhosa, mas ela vai passar por novos desafios. Esses novos desafios vão exigir mais paciência. Em contrapartida, como também que essa família consegue cuidar de si e cuidar do seu sistema? Cuidando do desenvolvimento do seu filho, cuidando do desenvolvimento desse indivíduo TEA. Por quê? Quanto mais comprometidas as famílias forem com a terapêutica da criança, melhor vai ser o desempenho dela, melhor vai ser a saúde dessa família. Porque não é um processo fácil. Então, sei lá, vamos supor que a gente tem uma criança que está com um quadro viral, está com uma infecção generalizada, essa criança tem que tomar antibiótico. Aí a criança está com febre, às vezes ela vomita, às vezes ela chora, tem dor no estômago, não quer comer. Se esses pais esquecem de dar o medicamento na hora certa, eles estão contribuindo para que a doença prolongue o seu tempo de fechamento, né? De conclusão. Ou seja, mais estresse para todos. É mais tempo que a criança passa sofrendo com sintoma, é mais tempo que os pais passam tendo que virar à noite acordado para cuidar daquele indivíduo. Com o TEA ou com qualquer outro transtorno que a gente venha falar, é o mesmo processo. Ele tem que estar integrado. Então, pontos para eleger: comprometimento com a terapia e comprometimento com a sua própria saúde. Como eu posso falar? Uma divergência dessa, uma situação dessa não prevista, altera a dinâmica, às vezes até do casal. Se a mãe se compromete demais e o pai se compromete de menos, a relação do casal também fica comprometida. Com esse estresse, né? Como é que isso vai se desenrolar ali no ambiente familiar? Vai ter uma mãe muito funcional para aquele filho e um pai pouco funcional, e esse choque, na realidade, da criança vai dar problema. Afeta o casal. Sim, e afeta certeza. A criança muito, muito também. Muito porque também. Ela vai Ele se sente a causa do problema familiar, né? E isso, nossa, é péssimo, né? É a pior situação possível, né? Ele se sentir culpado, né? Por qualquer coisa que venha a acontecer. Leda, vamos pensar do princípio que as pessoas que estão nos assistindo não sabem nem o que é aba, nem o que é nada disso. Eu queria que você explicasse um pouquinho como funciona essa linha que foi desenvolvida, né, a partir da terapia comportamental, como você falou, e que vem... Eu acho muito legal que o ABA ele vai modulando a criança, né? Vai criando novas sinapses, vai fazendo com que ela crie novas habilidades,
de uma maneira muito lúdica, né? Muito interessante o processo, como se dá. Mas eu queria que você explicasse para quem não sabe o que é aba, o que significa aba, para quem nunca ouviu falar sobre isso, porque às vezes a gente pode ter uma pessoa que tem alguém na família com TEA e que não está tendo acesso a esse tratamento por falta de informação. Então, o nosso objetivo aqui é trazer o maior esclarecimento possível. Certo, então vamos lá. Que é a ABA, não é o grupo musical. Eles também são, mas com 2 Bs, né? A gente está falando de ABA, ABA, que vem do inglês Applied Behavior Analysis, que a gente traduz para análise do comportamento aplicada. Análise do comportamento vem da nossa ciência da psicologia behaviorista, comportamental, aplicada por quê? Porque a gente pega essa ciência e aplica ela onde a gente quiser. No contexto clínico e no contexto também aqui especificamente do TEA. Então, ela está aplicada, a gente está usando essa ciência a favor da terapêutica do indivíduo TEA. Como é que isso funciona? Uma terapia ABA, atualmente aqui no Brasil, ela precisa ser consistente, ela precisa ser frequente, tem que ter um número mínimo de horas para que funcione. As crianças precisam, assim, passar por uma avaliação para que elas para que possa ser identificado quais são as maiores lacunas que essas crianças têm. A aba vai ajudar a criança tanto na parte comportamental, quanto posso dizer na parte pedagógica, porque a gente consegue ter dentro do nosso plano terapêutico programas como leitura, habilidades matemáticas, a gente consegue colocar brincar lá dentro, programas de AVD, que são atividades de vida diária. Então, a aba vai estruturar tudo o que eu quiser ensinar para essa criança. Desde um programinha desse até algo mais complexo. Então, tá. Esse é o ponto de partida. As crianças, é só para TEA? Não. A aba é para todo mundo. Eu até fico muito contente, assim, por ter tido a oportunidade de conhecer, porque eu falo, isso mudou meu jeito de olhar a vida. A aba mudou meu jeito de olhar a vida. A análise do comportamento mudou meu jeito de olhar a vida. E dentro da terapia, então, o indivíduo precisa passar por uma avaliação para que se monte o quadro dele, para que se monte o programa de terapia, para saber o que ele precisa ensinar. Não vou bater em cima de um ponto que o indivíduo não precisa. Já é adquirido, né? E isso é totalmente personalizado de acordo com cada criança ou cada paciente. Totalmente. Adulto, né? Totalmente. Isso, assim, algumas coisas a gente prevê que a idade peça. Né? Igual assim, crianças que têm 8 anos de idade, normalmente já estão na fase de ir na escola ou com a vizinhança, que seja, com os primos, com quem quer que seja, de brincar de jogos com regras. Então, damas, uno, sei lá, brincadeiras nesse sentido. Então, a gente pode esperar que se trabalhe isso, mas tá, pera. Quais são os pré-requisitos que essa criança já tem? Não é porque ela tem 8 anos que todo indivíduo de 8 anos com TEA vai ter o mesmo programa. Isso é completamente individualizado e planejado para aquele indivíduo. E para ser aba, né, precisa da frequência, precisa da consistência. Então, o mínimo que a gente vê acontecendo hoje é uma frequência de 1 hora por dia, 5 vezes por semana. Então, no mínimo, 5 horas de intervenção aba por semana aí para esse indivíduo em loco, seja dentro da clínica ou seja no ambiente natural, que a gente considera como mais favorável, né? Seria na casa do paciente. Na casa do paciente, atendimento domiciliar. Até mesmo para aproveitar as oportunidades que a casa pode dar para aquele sujeito, né? Muitas vezes, esses indivíduos têm dificuldade para generalização. Então, o que é isso? Generalização é eu entender, vamos lá, que na ponta dos Estados Unidos, eu digo hi, e as pessoas entendem que isso é oi. E eu entender que também, se eu for para o extremo oposto do país, eu disser hi, aquilo também será oi. Eu estou em locais diferentes, eu estou dizendo a mesma coisa e tem o mesmo efeito. Eu generalizei que quando eu quero dizer oi para a Sofia ou para qualquer outra pessoa que está falando comigo, em inglês é hi. Ponto, acabou. Generalizei. Eu consegui expandir esse conhecimento para outras pessoas, para outros lugares. Esses indivíduos normalmente têm muita dificuldade. E aí o que acontece? Às vezes a gente leva eles para dentro de uma clínica, isso não é para todos, é sob avaliação. Mas a gente leva eles para dentro de uma clínica e a criança começa a se desenvolver ali dentro, começa a adequar o comportamento. Então, ali naquele espaço da clínica, ela não faz birra depois de certo tempo de terapia, ela não chora mais, ela se comporta bonitinho, entende o não. Chega em casa, o ambiente, a mudança ambiental já favorece para que essa criança esqueça, vou colocar assim, todo esse aprendizado.
Não Mas esquecer na que vai clínica ele não ter... vai esquecer. Sempre que Não, estiver lá, ele vai saber que ele precisa se comportar daquela maneira. exatamente. A gente sabe, né, Sofia, para nós o termo não é nem esquecer. A gente está É, falando de discriminação, generalização, mas para quem está ouvindo, né, que talvez sejam pais mesmo, é importante falar dessa forma um pouco mais clara. Então, quando a gente está dentro do ambiente familiar, dentro da casa da criança, que é onde ela mais passa tempo, a gente consegue, além de ter mais oportunidades, melhorar as chances dessa generalização ali naquele ambiente que, para as crianças, é onde elas mais gastam horas, né, da vida. Eu consegui explicar, Sofia, ou faltou alguma informação? sim, muito bem. É isso mesmo, foi muito claro. O que, que um profissional precisa ter? Qual a habilitação que um profissional precisa ter para poder aplicar o TEA, desculpa, o ABA no portador de TEA? Qual é a habilitação? São só os psicólogos? Tem alguma especialização específica? Ou é um curso de formação? Como que funciona? Uhum. Não, não são só psicólogos. O que favorece para nós dentro do Brasil é porque somente na faculdade de psicologia a gente estuda a psicologia do comportamento, que é a nossa base. Uhum. Então, os psicólogos têm vantagens no que diz respeito à compreensão dessa intervenção. Porém, qualquer outro profissional de outra área pode se capacitar e fazer um atendimento supervisionado. A questão é que você ser, como eu sou, acompanhante terapêutica, é um passo ainda muito longe de você ser um analista do comportamento. Então, eu posso atender as crianças sob supervisão, mas eu não posso assumir uma intervenção dessa sem que eu esteja me capacitando. Da última vez que eu fui me informar sobre isso mais a fundo, e eu vi na clínica onde eu estou, as meninas elas estão continuamente se capacitando. Os preparativos para isso são de fora. Então, elas estão fazendo cursos nos Estados Unidos, fazem à distância, tem que complementar horas de atuação também supervisionada. Mas no Brasil, a gente não tem essa profissão analista do comportamento. Você é um psicólogo que faz análise do comportamento, né? Você se intitula Entendi, isso. entendi. É bem difícil, né? Por isso que eu estou perguntando, porque não é uma formação simples, não é você pegar uma série de atividades, né, que infelizmente eu já vi acontecendo aqui. A pessoa pegar na internet uma série de atividades de aba e aplicar aleatoriamente numa criança. Como a Leda explicou, clinicamente, a gente chama de um percurso formativo. A gente precisa garantir as habilidades que elas sejam adquiridas ao longo do tempo e com um grau de prioridades específicas de acordo com o desenvolvimento da idade daquela criança. Então, a Sim. gente vai vendo as habilidades que essa criança já possui e desenvolvendo as que ela não possui. É muito parecido com o processo do neurofeedback. Quando a gente vai treinar um cérebro, a gente vai mapear esse cérebro, ver as áreas que estão funcionando ok, ver as áreas que estão inibidas, que não estão funcionando direito, a gente vai treinar o que não está funcionando direito. O que está funcionando direito, a gente só vai sustentar para manter funcionando que já é ganho, né? Já está adquirido. Né? Então, assim, a gente tem que ter, eu falo isso para alertar as famílias, porque quando vocês forem submeter os filhos de vocês a qualquer tipo de terapia, procurarem realmente profissionais que estejam formados para isso, que estejam preparados, porque às vezes uma atividade mal aplicada, ela pode ter consequências no neurodesenvolvimento da criança e consequências psicológicas também, né, Leda? Pode afetar em amplos aspectos, né? Tem que realmente procurar uma clínica, um profissional que esteja habilitado, preparado e supervisionado para estar aplicando todas essas técnicas, né? Isso é muito... Porque na internet hoje a gente tem tudo, mas às vezes a gente não tem nada se a gente não souber aonde procurar. Então eu vejo que às vezes até pais que querem terapeutizar demais as crianças acabam pulando etapas, como se não confiasse no local que está tratando dos seus filhos, né? Seus bebês, às vezes são bebês mesmo. Eu já comecei a atender criança que tinha 2 aninhos, que a mãe ficava assim olhando o atendimento o tempo todo. Era o bebê dela, eu entendo. Mas às vezes os pais não confiam na instituição que está ali cuidando da criança, ou querem fazer demais, têm essa ansiedade de que o filho melhore logo, e acabam pulando etapas. Só que assim, é tudo estruturado, a gente tem um momento certo, a gente precisa de pré-requisitos. Já aconteceu de eu pegar uma criança que era muito excelente em atividades extremamente complexas, mas que se você voltasse uma etapa naquela atividade, ela não sabia. Então tinha várias lacunas no aprendizado. E essas lacunas são complicadas da gente corrigir, porque às vezes fica chato até para a própria criança, né? Então é delicado. Sempre que eu preciso dar algum exemplo para os pais, eu pego a Super Nanny.
Quando eu preciso ensinar alguma coisa, passar alguma atividade, alguma tarefinha, se eu costumo falar da Super Nanny, porque a Super Nanny usava a psicologia do comportamento ali para atender, né, para cuidar daquelas crianças tão birrentes. Então, lembra da Super Nanny? Tem que ter recorrência. Se você começar com uma postura, você precisa manter essa postura por um Sustentar, né? tempo. Exatamente, precisa sustentar. E os pais precisam se manter informados, mas ter calma no quesito de escolher a fonte. Então, eu vou falar com a Leda, que no caso sou terapeuta de algumas crianças, vou falar com a Leda, vou pegar uma orientação. Ok, vamos esperar e vamos usar a orientação que a Leda te passou por um tempo. Para aí, então, a gente ver se essa orientação está sendo eficaz, se está fazendo alguma mudança nesse comportamento, ou se não aconteceu nada, não melhorou e também não piorou. Porque cada indivíduo vai responder de uma maneira, né, Sofia? Isso, a gente tem um tempo mínimo para resultado em qualquer processo terapêutico, né? A gente tem um tempo que é aquela de aquisição mesmo, né? Das competências, das habilidades, até as habilidades emocionais e tudo. A gente precisa desse tempo de aquisição e depois a gente precisa de um tempo de sustentação, que é ele aprender algo e ele realmente conseguir recorrer naquilo, voltar e fazer aquilo sozinho. Então, isso a gente precisa de tempo. Por isso que chama processo terapêutico, não chama mágica. Né? Gente... É muito importante. E aí, muitas vezes me perguntam assim, né? Ai, quantas sessões meu filho vai precisar de neurofeedback? Eu falo, não sei. É no mínimo 40, mas quantas ele vai precisar? Não Só o cérebro sabemos. dele que sabe. Porque a gente tem que ir, faz o mínimo, que é o protocolo, e depois até que aquilo se consolide para que não tenha retrocesso. Né? E eu tenho feito algumas pesquisas e estudado alguns casos junto com o pessoal do Instituto do Neurofeedback do Rio de Janeiro, da doutora Natália Oliveira, que vai estar inclusive com a gente no dia do simpósio. E lá ela tem combinado o ABA com o neurofeedback e tem tido resultados assim incríveis de retorno rápido, muito mais rápido, potencializado o efeito do ABA, porque a gente primeiro prepara aquela área para receber aquele treinamento. Então, a gente estimula as sinapses, cria novas conexões, estimula a plasticidade neural para poder vir com a informação. Então, quando ele passa pela sessão do neurofeedback e depois vai para a sala do ABA, ou depois o AT vai até a casa dele para fazer o procedimento, o resultado é muito mais rápido, é incrível, é muito bacana. Eu nem tinha muito contato com a ABA, porque eu nunca fiz nenhum curso, nem nada. Mas aí, depois que a gente começou a aplicar o neurofeedback junto com o ABA, que eu comecei a ver as coisas, eu falei, gente, isso é muito interessante, porque potencializa demais. E aí ela está fazendo, a gente tem feito os treinamentos combinados. Então, faz o neurofeedback e vai para fono, fazer o método Sena. Faz o neurofeedback e vai para o PediaSuite, porque daí a gente estimula as ondas sensório-motor na hora ali, e aí vai para o PediaSuite. Então, gente, é muito legal. E o ABA é vamos dizer assim, o básico do básico para o tratamento do portador do TEA, né, Leda? Ele é o fundamental, assim. É ele que dá esse ganho social, esse ganho de interação, né? Ele é o primeiro, assim, né? O primeiro passo é procurar o ABA depois que tiver o laudo, é isso? Exatamente. E por mais que as outras terapias sejam maravilhosas, a gente sempre vai estar falando de comportamento. Sempre vai ter comportamento envolvido. Às vezes a pessoa está indo para terapia, fazer um TeraSuite que fala, né? Eu nunca... MediaSuite, desculpa. E aí, indo para lá, o indivíduo chora. O que eu faço? Quem vai ajudar? Quem que vai entender por que esse indivíduo tá chorando tanto? Porque às vezes não é porque ele só não quer ir, porque é chato lá dentro. Às vezes não é só isso. Às vezes está tendo todo um ganho por trás. Então, sempre o profissional que cuida dessa parte comportamental vai ser muito requisitado para que a gente possa manter ali o indivíduo mais funcional possível. Mais funcional possível. A gente que consegue, pela questão da nossa prática mesmo, ter uma... olha só, desculpa, eu acabei de ver um comentário aqui da Hortus. Tudo bem? Foi pai de paciente meu. Obrigada. Obrigada, Lacir. A gente sempre vai estar falando disso, desse profissional que vai embasar e que vai ajudar a entender o que está acontecendo. Quando a gente fala de terapia ABA, a gente também está falando sobre uma aprendizagem que ela evita os erros.
Então, eu não quero que essa criança erre, porque normalmente ela já não tem interesse em estar aprendendo o que eu estou tentando ensinar. Eu preciso fazer com que aquilo seja legal. Para me ajudar, para me apoiar nisso, eu faço uso dos reforçadores, que é uma coisa também muito estigmatizada, né? Ah, reforçador é tablet. Ah, reforçador é doce. Não. Reforçador é o que a criança quer naquele momento de maior interesse para ela. Então, se eu estou com sede, o meu reforçador é água. Para quando eu peço, quero água, estou com sede. Uhum. Não é um tablet, né? E quando a gente fala de reforçador, a gente não está garantindo que, dando oportunidade, entregando reforçador, o aprendizado vai acontecer. Não é isso. A gente está falando de aumentar a probabilidade de que o aprendizado ocorra. É esse o lance. Então, eu até estou misturando assim, um pouco a resposta dessa pergunta com a da sua pergunta Sim, não, anterior. mas faz todo sentido. Então, Faz todo a gente sentido. tem que saber, tem que aprender. Sempre vai ter diferença. Os pais talvez nunca consigam, e acho que nem é esse o objetivo mesmo, ser tão eficientes na intervenção com os seus filhos quanto os acompanhantes terapêuticos são, quanto os analistas do comportamento são. Mas eles precisam começar a conseguir criar um raciocínio clínico, eu vou colocar assim, conseguir criar o raciocínio, o hábito de pensar e entender como é que a criança funciona. Por quê? Bom, até falando de separação organizacional, de instituição, eu sou psicóloga organizacional também, eu gosto muito quando essas duas coisas se encontram. Então vamos lá. A clínica espaço, por exemplo, que é onde eu trabalho, ela vai ter limitações. Ela consegue chegar até certo ponto. Então, quando a escola nos solicita, a gente vai até lá, a gente faz orientação. Mas a clínica não consegue estar o tempo todo em todos os ambientes. Para isso, precisa a família. Precisa a família, enquanto instituição também social, estar presente, saber orientar o seu filho, saber orientar o profissional que vai receber o seu filho, o que está acontecendo, como lidar com ele. Então, sim, a aba vai ser sempre a base do que a gente vai tratar esse indivíduo, porque sempre vamos falar de comportamentos, né? E eu gosto muito, Sofia, até já vou te passar o bastão, mas eu sempre gosto muito de ilustrar o seguinte exemplo para os pais dos pacientes. Eu falo assim, vamos lá, você vai assistir televisão, aí você pega, até vou aproveitar e mexer no ar aqui. Você pega e aperta o controle remoto. E a TV não responde aquele comando que você deu. Aí você vai lá, você aperta uma segunda vez, funciona. Nada acontece. Passa uma semana, você tá apertando o botão uma vez, duas vezes, três vezes, a TV não tá ligando, você tem que apertar uma quinta vez com força, aí a TV liga. O que está acontecendo? O que essa situação de eu apertar o botão e a TV não responder está me dizendo? Que a pilha provavelmente está fraca do controle. Só que enquanto eu estou tendo um retorno, posso estar apertando 10 vezes, porque é muito rápido, eu nem vou ver. Enquanto aquilo está funcionando, eu não estou mudando o meu comportamento, que é de me manter apertando o botão e que é também de não trocar a pilha. Então, os reforçadores, eles são assim na nossa vida. E se eu não souber essa leitura, se eu não souber fazer uso disso, eu vou estar favorecendo que o meu filho, às vezes, engaje em comportamentos que eu não quero. Então, eu vou estar favorecendo birras. Muitas vezes eu vou estar favorecendo comportamentos inadequados, estereotipias, às vezes ecolalias, né? Então, o indivíduo que repete muito aquilo que eu tô falando, né? Sem função. E daí a gente tem vários tipos de ecolalia. Quanto as estereotipias, né? Os movimentos que não têm função a princípio, mas a gente acaba dando função para eles, conforme a atenção que a gente dá, conforme o reforçador. Então, os pais precisam entender esse uso a partir da... Então, procurar ser ativo e ser sensato no sentido de que, bom, o meu filho faz terapia todos os dias, mas ele passa mais horas em casa ou em outros ambientes do que na terapia. Provavelmente é assim. Uma terapia muito extensa que eu já dividi foi com uma duração diária de 4 horas, sendo que eram 2 horas de terapia de mesa e outras 2 horas direcionadas para atividades de vida diária. Então, banho, comer, brincar no parquinho com outras crianças, brincar ali com a terapeuta. E ainda assim, 4 horas versus o restante das horas que esse indivíduo passa acordado, é pouco. Ainda é pouco. Os pais precisam, assim, recorrer a isso. Eu sempre sou muito ativa nessa direção, porque eu tenho esse olhar desde muito cedo, né? De que os pais que seguem as orientações que a gente passa, os pais que estimulam os seus filhos, não de forma mirabolante, mas fazendo o básico que a gente pede, essas crianças chegam na terapia diferentes para mim.
Isso é incrível. Às vezes eu tô Muda em ali, todos os ambientes, né, Leda? Muda muda. na escola, muda na interação familiar, muda em todos os ambientes, né? É muito efetivo. Claro que cada um no seu tempo, mas é muito palpável, né? Muito mensurável essa melhora, né? Exatamente. É isso que me chama a atenção hoje, assim, porque essa discussão eu acho incrível como as coisas têm se conectado na minha vida. Eu tenho percebido isso. Nessa semana, hoje vai ser a terceira vez que eu vou falar dessa ideia com você, Sofia. Eu vou falar pela terceira vez na minha vida. Deu pra entender, né? Fiquei me perdendo Deu. nas palavras. Mas é o seguinte: a gente usa o termo paciente porque a gente está falando de cuidado com a saúde, porque é um termo que já está estruturado socialmente, mas tem algo de impregnado nesse uso desse termo paciente que é muito ruim, que é o de quem espera É passivo. passivamente, de quem é Na passivo. live que eu fiz segunda-feira, nós falamos sobre isso. Não sei se você assistiu. A de segunda eu É, não assisti, eu consegui assistir fui eu outras. com Carol e a gente falou exatamente sobre isso. E eu aqui no meu atendimento aqui, eu chamo os meus pacientes, que são pacientes, de meus atendentes. Tipo, eu atendo eles, eles são os meus atendidos. E eu sou atendente, eu me coloco como uma atendente. Como Carol, ela chama de ativos, os meus ativos. Ela chama de Aham. ativos, é muito engraçado. E é uma coisa assim muito peculiar, porque assim as pessoas não têm esse hábito, né? E quando a gente fala sobre isso, serve até cria uma certa estranheza. Mas é muito importante. Eu achei muito bacana você ter falado isso, porque na live de segunda nós falamos, depois você assiste lá, ficou muito em sincronia, assim. Porque é exatamente isso. As pessoas precisam deixar de ser passivas e se tornarem ativas nos seus processos. Né? Isso faz Isso. uma mudança enorme no resultado final, né? Agora conclui sua ideia que eu te interrompi. Não, capaz de um bate-papo, isso está impregnado em tudo. Até a minha nutricionista também costuma falar sobre isso de uma maneira um pouco diferente, mas ela fala assim: a pessoa vem nutricionista, ela pega uma dieta, ela acha que isso já é o processo do emagrecimento. E não é. O processo do emagrecimento é o que você faz depois que você pega a dieta. Nós temos impregnados esses comportamentos para tudo. Processos gerais de saúde, de cuidados com a saúde. Então, a maioria dos pais acabam entregando os filhos nas mãos dos terapeutas, nas mãos dos profissionais de aba e achando que pronto, tá Vai fazer feito. milagre. Eu já pago a terapia, vai dar certo, entendeu? E não é assim que funciona. Por trás disso, eu, como psicóloga, não deixo de fazer esse olhar para a família. A família é uma coisa que me preocupa muito. Eu sempre tento olhar o lado da família, o cuidado com a família, porque, gente, por vezes, assim, é difícil você estar naquele caso. Às vezes é difícil você. É igual você falou, eu, como profissional, tenho escolha de estar ali. O pai e a mãe não têm, né? Caiu nas mãos deles. Então eu entendo isso e por isso eu bato também na questão de que a família precisa se cuidar. E precisa cuidar desse indivíduo para que seja mais fácil se cuidar também. Os pais às vezes investem todos os recursos do mundo, financeiros inclusive, na criança e esquecem deles. Né? Ou terceirizam a responsabilidade, seja às vezes porque está negando aquela realidade que é difícil, né? Porque não vai ser o filho perfeito que eu queria, seja porque não tem paciência, ou seja porque tem essa consciência mesmo assim de que não, eu já estou pagando, já estou fazendo minha parte, mas não é assim. E o que eu percebo também, Sofia, para além disso, é de que, na verdade, quando a gente fala de educação infantil, isso alcança os outros indivíduos também. Com Não é uma certeza. forminha de bolo. Você tem 3 ou 4 filhos. Tenho 3 meus e mais um enteado. Aqui em casa são 4. Cuidou de 4, né? É, E o filho que cuidar de... transita, ele fica lá e aqui, mas fica É bastante aqui verdade. também. E cada um foi diferente para você. Uma regra que você talvez tentou usar de um filho para o outro, eu tenho certeza que não deu certo Não ou que deu não certo teve com os o outro. mesmos resultados. Com As crianças certeza. são... A gente tem a forma, por exemplo, de ensino na escola. Então você coloca lá na escola, a escola tem uma metodologia X para ensinar. Mas cada criança vai responder de uma maneira. Umas vão se dar super bem, outras vão se sair medianamente, outras vão ter muita dificuldade. Educação infantil é isso. É Eu acho isso. que hoje, assim, o que tem crescido, pelo menos é onde eu tenho buscado estar mais presente nesses perfis de Instagram que falam sobre educação infantil. Tem um que eu acho maravilhoso, chama Faculdade do Papai. Traz essa questão de que cada criança tem uma necessidade diferente e a gente precisa entender para ensinar aquela criança. Nós, eu não sou mãe ainda, né? Mas os pais, nós que estamos do lado de cá, a gente precisa olhar para aquela criança com um olhar individualizado e não ver defeito nela.
Ah, mas o fulano aprende isso, aqui não aprende. A Ah, mas o meu comparação filho... eu falo que é o pior julgamento, né? Porque quando você compara uma criança com outra, você está tirando dela muitas possibilidades, né? Inclusive dentro do TEA. Inclusive dentro do TEA. Não conhecia, eu acho que eu já passei por mais de 12 casas. Eu não conhecia uma criança que fosse igual a outra. Eu conheci crianças assim que, Leda, vem para atender o fulaninho aqui, porque ele tem um perfil parecido com o outro. Tipo, pega as coisas muito rápido, precisa de um raciocínio assim mais instantâneo para conseguir dar conta. Mas não são crianças parecidas. Não são crianças Sim. parecidas. Tem uma característica em comum, o que não faz Exato. delas parecidas ou iguais, né? Não faz. É por isso que é o transtorno do espectro autista, né? Que foi a nossa grande mudança, eu digo até que foi um avanço para o Sim. DSM-5, né? Que é o nosso manual que regula aí os transtornos mentais, de desenvolvimento, enfim. Porque é o espectro, né? Eu até fico assim. A primeira vez que eu vi a palavra espectro foi no livro do Hamlet. Falava que vinha um espectro, não sei o quê. Ah, É, nossa, tem isso, né? Aí eu fui ver, vi o espectro, aquela coisa que meio que parece, tem forma, mas não tem. Então é o é. transtorno do espectro autista. Tem características autísticas ali, mas é diferente para cada um. E é por Isso isso que é tão precisa ser difícil o olhado. diagnóstico, né? É tão difícil. E até hoje, conversando mais cedo com os amigos que me perguntaram, como é que é essa live de hoje e tal, eles falaram assim, já teve tanta gente que falou para mim que achava que tinha autismo, porque, porque eu sou emburrado, porque eu não gosto de estar no meio das pessoas. Gente, não é Não isso. é assim, gente, pelo amor de Não, Deus. não, autismo não é isso, não é isso, né? Tem seus pilares, mas ainda assim é importante a gente passar esse indivíduo por uma avaliação muito séria, de preferência com profissionais renomados, ou pedir segundas, terceiras opiniões, porque o diagnóstico diferencial, você vai saber disso até melhor do que eu, Sofia, é muito fácil de errar. É muito É fácil muito de errar, fácil. principalmente quando as crianças são pequenas, né? O que não significa que a intervenção não possa começar antes que se feche o diagnóstico. Exatamente, isso é muito importante. Hoje a gente teve uma entrevista no programa Tudo de Bom, na SBT, e a doutora Maria Maldonado estava lá ao vivo e ela falou justamente sobre essa questão da avaliação de diagnóstico. Hoje a gente consegue diagnosticar uma criança por volta dos 3 anos de idade, a média, né, nacional, hoje em dia. O Uhum. ideal seria com 1 ano, né? Então, é muito importante a gente observar os nossos filhos, principalmente quem já foi mãe. Então, assim, a gente tem, depois que você já tem um primeiro filho, ou quem não tem filho, tem um primeiro, mas já teve sobrinhos, já teve crianças próximas que pôde observar o desenvolvimento, prestar atenção, né? Se ater, não é que, eu vou ficar neurótica achando que tem um problema com meu filho. Não, mas quando a gente percebe, e mãe percebe, não tem jeito, a gente sabe. Então você vai amamentar teu filho, ele não olha no teu olho, você chega para brincar com ele não sorri para você, ele não faz conexão visual. Com 6 meses, a criança já está te olhando e sorrindo. Nossa, meu não olha, meu fica olhando para o nada. Então, mesmo que não seja o TEA, a gente tem que investigar o que tem de diferente. Então, a gente não ter Sim. esse medo de ir atrás, de perguntar. Eu acho que o mais importante para os pais, assim, para essa questão da conscientização, né? E é por isso que eu coloquei o nome do simpósio de Convivendo com o TEA e suas possibilidades, porque, gente, são infinitas possibilidades, infinitas possibilidades. Hoje a gente tem treinamentos, tratamentos, gente, coisas assim fantásticas que a questão nutricional hoje, o quanto vem desenvolvendo e melhorando a qualidade de vida dos portadores, né? A questão Uhum. de você entender a conexão do intestino com o cérebro, que isso impacta no comportamental, né? Esse link multidisciplinar, essa transdisciplinaridade que existe para dar esse suporte para o portador do TEA é fundamental. E quanto mais cedo isso se inicia, com consciência, sem preconceito interno familiar, sem medo, né? Quanto mais rápido a gente conseguir diagnosticar isso, mais efetivo e mais benéfico vão ser os tratamentos, né? Assim como você trouxe no começo da tua fala, de que o papel da família é fundamental. E aí, quando o pai entende que ele é um contribuidor desse processo, que ele tem que ser ativo, tem que ser participativo, e tem que levar o que ele aprende dentro da terapia para todos os outros ambientes em que a criança está inserido. É papel da família disseminar essa informação para os familiares, quando vai ter uma reunião familiar, e falar: olha,
converse assim com ele, que ele entende melhor, que funciona melhor, que ele já está como treinado mesmo, é um treinamento comportamental. Então, ele já desenvolveu um entendimento em relação a isso, se você falar dessa forma. Evita um monte de situações desagradáveis, até de preconceito, né? Então, essa conexão interdisciplinar e familiar, eu acho que é o grande segredo para que a gente consiga fazer com que essas pessoas tenham uma vida mais leve, mais feliz, mais harmoniosa. Não só o portador, mas toda a família, né? Porque o que a gente quer mesmo é ser feliz, né? Ter uma vida leve e com menos peso, mesmo estando dentro do espectro, né? Isso não é uma sentença de morte, gente. A gente tem que tirar esse estigma. Eu tenho pacientes inteligentíssimos que eu fico horas conversando e que podem desempenhar funções, podem fazer muitas coisas quando eles são bem treinados, bem trabalhados, bem desenvolvidos. Eles precisam desse suporte familiar e terapêutico em harmonia, de uma forma integral. A gente tem que olhar para o ser humano como um ser integral. Ele não pode ser dividido por partes. Ele não pode ser, a gente não pode pegar cada coisa e colocar numa caixinha. Tem que trabalhar todo mundo junto e a família tem que ser ativa nesse processo, senão não adianta. Eu não consigo fazer nada, Leda não consegue fazer nada, a Fona não consegue fazer nada se a gente não tiver o suporte do familiar reforçando aquilo. A gente tem um livro que chama Teoria dos 3 R's, até da doutora Natália, que é minha supervisora de neurofeedback, e lá nessa teoria dela, ela desenvolveu uma regrinha para o neurofeedback, que é repetição, regularidade e reforço. É muito parecido com o ABA, né? A repetição é você fazer sempre o mesmo treino até que ele se torne definitivo, se torne adquirido. A repetição, regularidade. A regularidade é essa questão de todos os dias tem que fazer, todos os dias tem que fazer, todos os dias tem que fazer até aprender. Não tem como. E o reforço é a recompensa. Então, eu adquiri, eu fiz a minha parte, eu vou ter uma recompensa. É lógico que essa recompensa a gente não pode colocar de uma maneira que seja prejudicial ao portador, né? Mas tem que ser algo que realmente faça sentido para ele. Eu já tive paciente que a recompensa dele era dar uma volta no parque de bicicleta. Simples assim. Então saía, tem uma praça aqui na frente, a mãe ia dar uma volta com ele na bicicleta aqui na frente, pronto, estava resolvido. Vinha para o treino, uma belezinha. Nada de estresse, perfeito. Já falava que vinha para cá, ele entrava no carro e vinha, faceiro. A mãe ficava doida, mas como assim? Eles não querem lugar nenhum. Aqui eu abro a porta e falo, nós vamos na Sofia. Ele entra e vem. Fica faceirão. Fica faceirão. Então é isso, né? É essa parceria da família que eu acho fundamental. Fundamental em qualquer área, né? Na minha, na sua, na Fono, em todos, assim. Essa consciência tem que ser adquirida e exercitada pela família, porque é o que vai trazer mais benefício para eles mesmos no dia a dia, né? Que quem tá lá todo dia com a criança são eles. Isso para mim, acho que já tá tão naturalizado que, assim, eu penso, gente, educar uma criança é tanto papel, assim, da família, pai e mãe, quanto alimentar e comer. É responsabilidade. Educar é responsabilidade. Dentro do indivíduo TEA, você vai educar diferente, mas eu tô tentando trabalhar esse olhar mais natural para esses pais de que, sim, ter TEA, estar dentro do TEA, se encontrar no TEA para o seu filho, vai te dizer qual é essa forma diferente que você vai ter que lidar com ele. Mas é tão diferente quanto você ter 2 filhos neurotípicos. Eu tô tentando trabalhar isso. Cada um vai demandar uma fala diferente. Tem filho que aprende brigando, tem filho que aprende por imitação, tem filho que aprende falando com muito carinho. Cada um vai ter uma característica. E uma coisa que você falou, eu não sei exatamente o que, mas me fez lembrar do seguinte. Existem alguns pais, eu fiquei muito triste o dia que me contaram isso, que falam assim, não, meu filho é TEA. Ele grita, ele chora, ele faz birra, porque ele é TEA. Ponto. Tem que esperar. Porque ele é TEA, então ele faz isso. Putz, sabe assim, eu fiquei muito, muito triste mesmo de ouvir isso. E aí eu falei com a pessoa que tinha me contado, que ela sim era próxima de quem fez essa fala. Mas eu falei assim, não, pelo contrário. Ter TEA, estar no TEA, justifica, né? Explica por que ele tem essas tendências. Mas não é o fim em si mesmo. Ele precisa de apoio para que esse indivíduo funcione bem, né? Igual a tua criança de 3 anos. Toda criança de 3 anos tem que ir no mercado se jogar no chão fazer birra? Porque tem 3 anos? Não.
Não, Não, não é pelo isso. amor Não de é, Deus. não é a idade que determina isso. Não. É normal que crianças de 3 anos chorem no mercado. Sim, é normal, porque elas ainda não têm controle dos impulsos muito bem desenvolvidos, ainda estão aprendendo a lidar com as emoções, ainda não entendem a frustração muito bem. Então, a gente entende que uma idade de 3 anos, diferente de uma criança de 10, ela deita no chão e chora porque ela quer levar um negócio que o pai não quer. Mas isso não significa que esse comportamento não precisa de intervenção. Que dentro, Isso, é e que claro. pode, né, fazer isso, tipo, aleatório. Isso, Tá, eu posso, tudo bem, e a mãe não faz nada, né? isso. Olha, é Ah, muito legal aqui, ó, a Érica colocou uma questão da escola, realmente, eu não falei. A escola é fundamental nesse processo, né, Nedo? Mas eu acho que sim. a escola, é claro que o terapeuta tem sim que estar na escola, como você falou, que vocês vão até a escola. Eu também já fui diversas vezes conversar com coordenação pedagógica e tudo, dar esse suporte. Mas eu acho que a família é quem tem que estar ali todos os dias, dando as informações para os professores, principalmente porque a gente faz um laudo, por exemplo, uma orientação, que nem eu que sou neuropsicopedagoga, eu faço uma orientação neuropsicopedagógica para mandar para a escola. Gente, vocês me perdoem se eu falar besteira aqui, mas na maioria dos casos, pelo menos dos pacientes que eu acompanho, parece, a impressão que eu tenho é que eles pegam o papel e enfiam na gaveta, porque no dia a dia, na sala de aula, não é o que acontece. E não é culpa dos professores, porque todas as vezes que eu fui conversei direto com o professor, que eu tive essa abertura de chegar e conversar direto no professor, eu vi a diferença da relação do aluno com a escola. Eu presenciei. Uhum, Então, uhum. não é o professor. Eu vejo que é muito mais o caminho até chegar ao professor, essa informação. Então, os pais que estão ali todos os dias na porta da escola, qualquer minutinho que conseguir chegar com o professor do seu filho e falar, olha, quando ele quer ir no banheiro, faz assim, fala tal jeito com ele, tal, que ele vai mais tranquilo, ele não vai fazer, ele não vai ficar com medo de te pedir se você fizer assim. Ou então Aham. não quer tomar água, mas se você oferecer água para ele desse jeito, ele vai tomar. O pai estando ali do lado do professor com mais acesso e tendo essas conversas, sem vergonha de se expor, sem vergonha de achar que está expondo o filho porque o filho é diferente, sabe? Com um amor no coração, com aceitação, com busca do que realmente é melhor para o dia a dia do seu filho. Gente, eu sinto. Não é porque eu sou professora, não que eu estou puxando o saco de professor, não é isso. Eu também já fui coordenadora, eu já fui outras coisas, eu sei como que é difícil, porque é uma demanda muito grande da escola. Mas se o pai tiver a oportunidade de ter esse tete a tete com o professor, eu tenho certeza que 99% dos professores vão estar dispostos a aplicar a orientação da terapeuta ABA dentro da sala de aula. A Eu tenho comunicação certeza precisa disso. ser aberta e não pode ter preguiça de pensar, acima de tudo. Você falou de escola, eu até lembrei. Eu estive na escola de um pequeno que eu atendia, mês retrasado, eu acho. E ele é muito inteligente, ele termina tudo muito rápido. Aí eu fui na escola para ajudar, porque ele tá na turma de quem tem 4 aninhos. Então, pensa, Uhum. todo mundo nessa fase, né? Já tá difícil para essas crianças pequenas que estavam indo presencialmente para a escola, porque não pode ter o contato. Essas crianças já são crianças um pouco mais ativas, que levantam da mesa, que perde atenção em menos tempo. E aí eu fui lá para observar, a professora deu uma atividade de vernissagem. E aí passou a cola para minha criança, era um peixe. Aí a professora passou a cola em cima do desenho do peixe e entregou os recortes coloridos. E eu cronometrei, comecei a cronometrar nisso da atividade. Minha criança terminou a vernissagem dela em 2 minutos, enquanto que as outras terminaram em 6. Quando ela terminou em 2 minutos, a professora me perguntou: tá vendo? Ele terminou, agora não sei o que fazer. Aí na hora eu falando com ela, eu falei assim: bom, é legal que você prepare para ele uma atividade maior, ou uma atividade mais difícil, ou mais números de atividade. Eu falei assim: ah, não, Ou pera, uma eu tenho atividade outro peixe extra. aqui. Aí ela pegou o peixe, sabe? Vê só. Ela pegou o segundo peixe que ela tinha pronto para ele fazer a vernissagem e entregou. Eu quis rir na hora, assim, falei, é demais, né? Ela colocou o peixe, passou a cola de novo, deu o montinho, assim, de papéis com colorido. Sabe o que ele fez? Ele pegou, assim, a folha dele do peixe, juntou a mãozinha em cima do morrinho e fez assim, arrastou. Pronto, a vernissagem estava pronta. Em 15 ou 20 segundos, porque ele arrastou todos os quadradinhos por cima. Ah, eles são demais, gente. Eu sou Ou seja, apaixonada. ele fez 2 atividades em 2 minutos e meio, que os colegas fizeram em 5, 6 minutos. E aí, o que faz?
Ai, meu Deus, a Leda falou que tinha que dar mais atividade, não deu certo. Não, eu tenho que pensar. Bom, se ele criou uma solução ótima, e eu fico feliz, cara, que bom que ele pensou essa Lógico. alternativa, que legal. Isso tá me dizendo muito sobre ele. Mas então, o que que eu vou pensar? Agora que eu sei que ele pode fazer dessa maneira, eu vou controlar o quanto de cartõezinhos eu vou liberar para ele. Eu vou sistematizar a execução dessa atividade. Porque se eu sei que se ele tiver com preguiça ou com baixo interesse em fazer, ele vai fazer isso muito rápido, até porque ele acha legal fazer rápido. Então, por que não entregar de 3 em 3 quadradinhos, né? E só liberar os 3 depois que ele colar um a um, e aí tudo vai depender do que você for sentindo da criança, né? Isso que eu falei muito com os professores. Precisa sentir. Ele dá indícios de que ele está estressado, ele dá indícios de que ele está. Mas se a gente não conhecer essa criança muito bem e se a gente não entender o mínimo de comportamento, a gente vai fazer errado. A gente vai fazer errado. Então, precisa, não pode ter preguiça de pensar, né? E é uma responsabilidade inerente ali a quem tá cuidando desse indivíduo, né? Tem que estar pertinho dele. E isso, constantes adaptações o tempo todo. Tem que cumprir o currículo? Tem que cumprir. E é até o que a gente trabalha também na terapia ABA. Eu tenho um caso de uma criança que eu comecei a atender com 5 anos de idade. Ele vai fazer 8 agora em junho. Quando eu comecei a atender, eu não conseguia deixar entre uma atividade e outra, eu não conseguia fazer com que a atividade durasse mais do que 1 minuto e eu não conseguia fazer com que o uso do tablet fosse reduzido. Então, eu tinha que entregar o tablet para ele. Eu lembro que no começo era assim, entregava o tablet, porque era o maior reforçador para aquela criança. Ele assistia o desenho que ele escolheu. Aí eu pausava, já era quase uma guerra aqui. Eu avisava, com licença, eu vou pausar, apresentava a atividade imediatamente, muito rápido. Ele fazia uma repetição. Então, às vezes, eu precisava dizer assim, né? Cadê? Mostra o rosa. Mostrava, isso muito bem. Já entregava. Por quê? Porque ele não conseguia, se eu deixasse ele fazer, mostra o rosa, muito bem, mostra o azul, ele já entrava em crise. Então, eu tive que trabalhar o tempo da entrada desse reforço, trabalhar ali as repetições, para que hoje essa criança consiga passar 1 hora fazendo atividade comigo sem pedir o tablet. Ai, que Então, legal. tem coisas que precisam ser feitas. Às vezes ele me pede antes da hora, né? E tem dia que ele tá assim, querendo mais assistir mesmo, porque ele gosta, porque ele achou um desenho novo, ele tá mais interessado. E aí, qual é a minha resposta? Primeiro esse, depois o tablet. Primeiro a gente termina. E ele não é verbal, então ele está fazendo uso da comunicação digital no aplicativo que chama Livox. Está fazendo acompanhamento com fono. Aí ele vai lá e escreve. Eu quero, às vezes ele escreve a frase coisa mais linda, só que essa frase já foi aprendida. Então, tá certinho, ele já aprendeu. Eu quero jogar mais Minions Rush, o que ele estava me pedindo essa semana. Eu quero jogar mais Minions Rush, então a frase toda bem estruturada. Eu sei que você quer jogar mais Minions Rush, mas primeiro a gente vai terminar, tudo bem? Tudo bem, um combinado. E mesmo que ele não dissesse tudo bem, né? Hoje eu, como AT dele, posso dizer isso tudo bem, porque sei que não há riscos dele me dizer não. Né? Já criou o vínculo, né? Já estabeleceu. Não perguntaria, né? Porque senão, se eu tô no início de uma terapia também, né? Falo, tudo bem? A criança fala não? Não. E agora? Eu vou ter que respeitar a vontade dela, né? Eu dei essa opção da criança dizer sim. Então, no caso dele, eu falo isso. Então, tem coisas que tem que ser cumpridas. A gente adapta para facilitar a aprendizagem, para saber qual que a criança precisa, mas, ainda assim, eles têm que fazer o que eles têm que fazer. E a gente favorece essa inserção do obrigatório, né? Ensina eles isso. Isso é muito importante, porque no dia a dia dele, na casa, em qualquer outro lugar, ele vai ter rotina, ele vai ter coisas que ele tem que fazer, né? Tipo, escovar dente, tirar o prato da mesa, se ele já tem essa habilidade. Tem várias coisas que eles podem fazer no dia a dia. E isso, gente, nosso tempo acabou. Daqui a pouco a live vai cair. Nossa, é verdade. Se deixar Passou voando. aqui, horas, passou voando. Mas o que eu acho bacana é assim, uma outra coisa assim, importante que eu queria falar para os pais, principalmente, né, de sustentarem as habilidades que seus filhos adquiriram sem tentar fazer por eles, né? Então, assim, eu vejo muito isso da criança adquirir uma habilidade, aqui ela faz, como você falou, né, na clínica ela faz. Só que chega em casa, ela não faz, às vezes não é porque ela não quer ou não consegue, é porque os pais não deixam. Não deixa que eu pegue para você, não deixa que eu faça para você, não deixa que eu te dou a comida. Gente, habilidade ganha, vamos sustentar, né? Não fazer por eles. Isso não é só para o filho com TEA, não, gente, é para qualquer filho, pelo amor de Deus. Eu vejo muita mãe aí de marmanjo que tá, né? Até eu de vez em quando faço isso.
Faz parte, mas é só de vez em quando. A gente tem que ter essa consciência, gente, de deixar a criança fazer, né? Leda, eu queria muito te agradecer, eu adorei o nosso bate-papo. Vamos marcar outros, com certeza. Ah, vamos! Eu fiquei muito feliz, estava com saudade de você, gente. Porque quem não sabe, a Leda é sobrinha da minha madrasta, eu conheço ela desde petititinha. Ela é muito amiga do meu filho e, nossa, eu fiquei muito feliz de poder bater esse papo com você, de ver que você se tornou essa mulher linda, maravilhosa, super profissional. Parabéns. E quero que você se despeça dizendo qual a sua principal recomendação. E pode encerrar, porque daqui a pouquinho vai cair. Então, é com você. Tá bom. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade, Sofia. Tia Sofia, né? Já chamei tanto Tia Sofia, talvez, quando criança. Obrigada mesmo. Eu fico muito feliz também pelo Intac. E vou falar rápido para não cair no meio da fala, mas para os pais, busquem ajuda. Busquem conhecimento, né? Vocês precisam cuidar dos seus pequenos que estão, ou dos seus grandinhos que estão no teto com muito amor, mas precisam cuidar de vocês também. Se vocês não se cuidarem, não cuidarem das ansiedades de vocês, vão pecar pelo excesso ou pela falta, né? Então, olhem para isso como um todo, olhem para suas crianças, sejam ativos na terapia, né? Busquem orientação dos profissionais. Não vamos tirar da cabeça o que a gente tem que fazer. Porque às vezes a gente peca porque não deixa a criança fazer, igual a Sofia falou agora, ou a gente peca porque exige demais. Pais são pais. Os pais podem ser terapêuticos, os pais podem colaborar demais para o desenvolvimento das crianças e fazer uma diferença assim imensa. Mas pais são pais. Precisam de tempo de qualidade com os filhos, precisam ter lazer com os filhos, precisa ser bom estar com os filhos, ainda que ensinando alguma habilidade, né? Não só fazer cobrança, não só querer que teu filho produza com você, porque vocês são pais. Então, olhar com mais cuidado para essa relação que vocês têm com seus filhos, né? Porque é relação de pai e filho diferente da relação profissional. Mas vocês têm total poder, assim, de evoluir as crianças de vocês nem imaginam quanto. Então, se cuidem, né? Cuidem das crianças de vocês, dos adolescentes, dos adultos de vocês, mas cuidem também de vocês, né? Procurem mesmo o apoio tanto dos supervisores do caso dos seus filhos, quanto também um apoio para vocês, com psicólogos mesmo, né? Para estarem estruturando vocês, porque não é fácil, a gente sabe que não é. Existem muitos dias difíceis, muitos dias de birra e pode acontecer para sempre. Sempre pode ser que tenha uma recaída. Sempre. Não é recaída no processo de desenvolvimento, mas sempre pode haver um dia muito difícil em meio a muitos dias bons. Isso não significa que a criança regrediu. Então, assim, ter cuidado, né? E é isso. Em resumo, é isso. É isso. É muito legal isso que você falou, Leda, porque, assim, eu vejo muitos pais querendo dar o que eles nem têm. Então, assim, vamos ficar calmo, vamos respirar, vamos olhar pra gente primeiro, porque a gente vai ser o melhor pai possível, a melhor mãe possível, quando a gente for o melhor possível pra gente primeiro. Pra gente poder dar o que a gente tem, né? Porque não tem como a gente dar o que a gente não tem. Segurança, tranquilidade, paz. Primeiro a gente tem que adquirir. Eu sei que não é fácil. Eu falo que é uma busca diária, um exercício diário. Tentar se cuidar primeiro para dar o melhor de você para quem você ama. Isso faz muito sentido para mim, é o que eu busco aplicar na minha vida, no meu dia a dia. E eu acho que é o que faz com que a gente consiga dar conta das coisas que os desafios aí que Deus coloca na nossa vida. Se a gente não estiver bem com a gente mesmo, como a gente vai cuidar do outro? Como a gente vai cuidar de quem a gente ama? Ó a Cândida aí. Beijo. Oi, tia. É isso. Então, gente, obrigada. Nossa próxima live vai ser com a advogada para falar sobre os direitos dos portadores. Vai ser bem legal. Então, não percam, assistam. Eu não sei se é sexta ou se é amanhã, mas eu acho que é sexta, no mesmo horário. Então, a gente vai divulgar aqui no Instagram da Intac. E eu vou deixar essa live gravada, tá bom? Aqui para vocês. Um beijo, obrigada, Leda, Sofia. Obrigada. Fico à disposição para mais bate-papos como esse. Com certeza vamos fazer isso mais vezes. Ainda faltou tanto para falar, né? Falamos tanta coisa, mas faltou tanta coisa ainda para dizer. É um assunto muito amplo, né? Tem muitas possibilidades. Mas vamos marcar outras. É sexta lá, Júlia, Super Júlia, como sempre, apostos. Sextas, 18h30, com a advogada. Ai, eu esqueci o nome dela. Como que é, Júlia? Esqueci o nome dela. Você já fez com fono, Sofia? Com a fono ainda não. Você já tem seu nome? Não, se você tiver uma bem boa, experiente com TEA, você me fala. Porque eu conheço uma maravilhosa, mas ela não atende TEA, então eu não chamei nenhuma, mas aceito sugestões. Um beijo. Karine, tinha esquecido. Karine Mafra, advogada que vai falar sobre os direitos dos portadores para terem acesso a esses tratamentos, inclusive ao ABA.
tá? Eles têm esse Perfeito. direito garantido de ter esse suporte, ter todo esse apoio, né? A família não precisa dar conta, porque como eles não têm como se sustentar e muitos planos de saúde ainda não cobrem todo o tratamento, eles têm esse direito garantido por lei. A gente tem que fazer valer nosso direito. Um beijo, Isso aí. Leidinha, muito obrigada. Beijo, E obrigada a Sofia. todos vocês que acompanharam aqui com a gente, que foram ativos e participativos. Se vocês quiserem mandar perguntas para que a gente responda no simpósio, também podem mandar. E a gente vai se falando por aqui pelo Intac. Um beijo para vocês. Combinado. Tchau, tchau. Tchau.